vaidosas! No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês os pincéis, kit de pincéis necessários para fazer uma bela make. Eu não vou fazer demonstração, só vou mostrar os pincéis para vocês. Já tem um vídeo no canal falando dos pincéis e hoje eu quis fazer mais um vídeo atualizado aí para vocês que perderam, mais atualizado. Vou começar pela pele. Pincel de base. Esse pincel aqui, ó, é um pincel excelente para você aplicar a base no rosto e depois dar acabamento com a esponjinha. Eu gosto muito da esponjinha, não fico sem, porque é a esponjinha que vai polir a pele. Você passa o pincel e com a esponjinha você vai deixar um acabamento mais bonito aí na pele. O pincel de topo reto. Só tenho esse daqui e eu acho que ele já ajuda muito na espalhar a base, depois dar o acabamento. Então é muito bom você ter um pincel desse. Esse aqui é da Macrylan, ó. O número W103. E depois a esponjinha para você dar acabamento, para ficar uma make bonita. Hoje eu não tô de base, só tô de protetor solar, pó e brush. Depois o pincel de pó. Eu gosto muito de usar esses Duo Fiber, ó. Ele é bem fofinho e ele é excelente para você aplicar o pó por todo o seu rosto, para dar um acabamento bonito na maquiagem. E ele também dá para aplicar também base com ele, dá para aplicar. É muito bom vocês terem um pincel assim, ó. É só você procurar nas lojas de pincéis, pincel do Fiber. Ele é bem fofinho, ó. Dá para aplicar base também, dá para aplicar brush. Então ele é muito útil, não precisa ter muitos pincéis. Alguns só mais necessários. Um pincel de brush. Como eu falei, o Duo Fiber também dá, mas pode ter um de brush assim também, ó. Ele é maiorzinho e você aplica o brush bem com precisão, ó, para não ficar marcado. É muito bom ter um pincel grandão para aplicar brush. Nada impede você ter só o Duo Fiber e aplicar com ele mesmo. Só que em cada etapa da make. Tipo, primeiro o pó, depois o brush, para não misturar e não ficar feio, né? Um pincel para contorno. Eu gosto desses menorzinhos assim, ó, que parece pincel de pó, só que ele é menorzinho. E ele encaixa certinho aqui, ó, onde a gente vai fazer o contorno. Então é muito, ó, bom você ter um pincel assim para fazer o contorno. Para iluminar também, é bom ter um pincel assim, ó. Ele é tipo um pincel de esfumar, grandão, só que para aplicar iluminador. Ó, vou aplicar o iluminador aqui, ó, para vocês verem. Vocês pegam ele, ó, e vem aqui, ó. E já dá, ó, um iluminado bonito, sem marcar. Então fica muito, muito bonito um iluminado com esses pincelzinhos de iluminar, ó. Ó, pra vocês verem. Fica muito bonito, porque ele pega produto na medida certa, sabe? Sem pesar. Então é muito bom vocês terem um pincel assim, maior, para iluminador. Para corretivo, que eu esqueci de falar, que é pra pele também, um pincel assim, ó. Ele é tipo menorzinho. Como que eu vou explicar pra vocês? É um pincel assim, ó, de precisão assim. Aí ele é muito bom também pra vocês aplicar o corretivo aqui nas olheiras, aqui na pálpebra, pra preparação de sombra. Tipo, você for usar uma make, você pode colocar o corretivo pra pigmentar a sombra. Então é muito bom ter um pincel assim também pra corretivo. E não podia faltar um para fazer o contorno do nariz também. Eu gosto deles assim, ó. É parecido com o de corretivo, só que ele é bem fofinho e maiorzinho.
Aí ele encaixa certinho aqui, ó, no nariz, na hora de você fazer contorno. Hoje eu não tô com contorno, mas na prática dá pra você fazer um contorno bem bonito com esse pincel. E agora vamos para a parte dos olhos. Para os olhos, é muito importante vocês terem uns 2 pincéis, pelo menos, para esfumar, para não misturar a sombra. Eu gosto muito desse daqui, ó, da Ruby Rose. Ele, acho que é o número 2. Ele é bem grandão. E ele vai pegar bem aqui, ó, essa parte do côncavo. Você vai aplicar a sombra e vai esfumar bem. Então não vai, ó, correr o risco de deixar marcado. Aí você pode aplicar e esfumar com ele. Aí tem esse outro também de esfumar, ó. Ele é mais preciso, ele para marcar aqui o côncavo, excelente, porque você vai aplicar, ó, e vai esfumar, aí depois dá acabamento com grandão. Um de pálpebra é parecido com aquele de fazer o contorno, ó. Esse é o W906 da Macrylan também. E ele é muito bom para você aplicar sombra aqui na pálpebra, ó. E para aplicar também glitter. Essas coisas que, tipo, que é uma sombra, pigmento. Essas coisas que tem que ter mais precisão para aplicar aqui na pálpebra. Excelente esse tipo de pincel. E não poderia deixar de falar desses também, ó, menorzinho. Ele é de esfumar, ó, menorzinho, para você marcar aqui o côncavo. Dá para esfumar também delineado e aplicar sombra aqui rente aos cílios de baixo. Um chanfrado também pode aplicar aqui embaixo, ó, e também dá para aplicar sombra na sobrancelha também, corrigir sobrancelha. E não podia faltar um pincelzinho para iluminar. Eu gosto muito desse também, da Macrylan, não tem nem numeração mais, ó. Para você iluminar. Ele é mais durinho, mais preciso, ó, rente a sobrancelha e aqui o cantinho da lágrima. Ó, vou até iluminar para vocês verem. Eu tô sem maquiagem, né? Tô só de pó, mas eu vou aplicar o iluminador para vocês verem, ó. Vou misturar as duas cores. Ó, aplico aqui, ó. Ele pega na medida certa o produto, ó. Fica muito legal. Aí depois aplicar sombra, fica um contorno legal aqui, tipo, pra levantar o olhar, ó. E aqui no cantinho, ele encaixa certinho, ó. No cantinho da lágrima. E também não podia faltar um pincel de fazer delineado. Aí vocês que gostam de delineador em gel, eu já prefiro o caneta ou o líquido, mas o em gel também, ó. Esse pincel W144 é muito bom também da Macrylan. É um pincel de precisão para delineador. Então você fazer o delineado aqui, ó, é muito bom. E não podia faltar também um pincel para aplicar batom. Aí você for aplicar batom em cliente ou em você mesmo, não quiser aplicar o batom, pode aplicar com o pincel. É um pincelzinho menorzinho assim, ó, muito preciso para aplicar batom. E esse foi o vídeo aí de kit de pincéis. Não podia faltar a esponjinha, como eu falei no começo do vídeo, para vocês aí arrasarem na make. São pincéis bem necessários, não precisa ter muito pincel. Tendo o básico já é o que importa. Aí tem mais um aqui que eu não falei, ó, esses de leque. É muito bom também vocês tirar quando cair sombra aqui e também para iluminar. E já aproveita aí, você que não é inscrito, desce aqui embaixo, se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta o vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.